Olá meninas, tudo bem? É com muito orgulho que eu sempre estou falando agora para vocês nos vídeos que a gente mudou o nosso formato, tanto do Instagram como do YouTube. E hoje é um novo quadro, Endomulheres Transformadoras. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu quero primeiro agradecer a toda a equipe Endomater e dizer para vocês que a gente está crescendo dia a dia. E nesse crescimento, vários parceiros estão adentrando para complementar, para avaliar por completo você, portadora de endometriose. Então, um agradecimento especial à nutricionista Natália Barros, que adentrou nossa equipe recentemente, a Tati Mandarino, minha querida amiga, que trata endometriose assim como eu, mas não tem Instagram. Ela morre de vergonha, não quer nem saber disso, mas a gente coloca ela aqui dentro para vocês conhecerem. Além disso, doutora Bruna Alício, nossa médica integrativa, porque o importante não é tratar a endometriose como uma doença, só olhar para a paciente como portadora de endometriose, e sim como um todo, a avaliação integral dessa mulher. E além disso, uma nova fisioterapeuta está adentrando a clínica, Liliane Oliveira. Além de fisioterapeuta, ela faz tratamentos de ozonioterapia, que é um tratamento complementar para você, mulher portadora de endometriose. E a nossa queridíssima Tamires Botelho, fisioterapeuta aqui da Endomater, a gente está colocando um bracinho da fisioterapia lá em Brasília. Então, para você daquela região, ela estará lá a partir de novembro, atendendo você. E agora, por que não? A nossa primeira convidada do Endomulheres Transformadoras, você já conheceu. E ela mudou a vida dela. Ela está aqui para comentar e contar tudo para você. É a nossa querida Cacá Ivanoco. Olá! Palmas para Cacá. Que prazer receber esse convite. E a Cacá, para quem não sabe, ela é arquiteta. Sim. 31 anos. Sim. E ela veio, ela apresentou com a gente, lembra, Cacá? Foi em março, né? Foi em março, no mês da endometriose. Exato. O Endo Experience. E você acha que eu não ia chamar ela como primeira? Pelo amor de Deus. Que prazer estar aqui, gente. Muito bom poder falar com vocês, passar minha experiência. Acho que é o que faz a diferença. Foi o que fez a diferença para mim, é o que faz a diferença. Eu vejo fazer a diferença para as outras pessoas também. Com certeza. E assim, pensando no Endomulheres Transformadoras, acho que a primeira coisa que todas querem saber, como foi, né? O que você sentia, Cacá, para ir saber que tinha endometriose? Bom, eu demorei bastante tempo para receber meu diagnóstico, então as dores elas foram progressivas, né? Começou com uma cólica mais intensa, aí reclamava para a médica que me acompanhava na época, ela falou, não, é normal, e as dores aumentando, até que para evacuar comecei a sentir muita dor, comentei com ela falou, uma porcentagem das mulheres inflama uma glândula anal, e aí dá essa dor para evacuar. Nunca ouvi isso, acreditei, porque passava com ela há muito tempo, então não fui pesquisar nada. E essas dores, mais 3 anos assim de dores, e as dores muito intensas, até que em algum lugar eu li alguma coisa sobre endometriose, cólica forte e dor para ir no banheiro, para fazer cocô especificamente. Aí eu falei com ela, doutora, você pode, por favor, me passar um exame de ressonância magnética, porque eu preciso entender o que eu estou sentindo, porque eu acho que eu posso ter endometriose. Ela, como assim você pode ter endometriose? Eu falei, eu sinto dor para ir no banheiro quando eu estou menstruada. Ela, mas você nunca me falou sobre isso? Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí fiz o exame e constatou endometriose profunda já com acometimento de intestino. Cacá, e assim, como você se sentiu fazendo um autodiagnóstico através do Google e aí pedindo para o profissional, ginecologista, pelo amor de Deus, para fazer um exame? Primeiro desassistida, né? Quando eu recebi o laudo com endometriose profunda com acometimento de intestino, frustrada. Porque eu vinha falando dos sintomas, eu vinha reclamando das dores há mais de ano, e por confiar nela, no trabalho dela, enfim, me submeter
a não procurar um tratamento adequado quando eu já estava com sintomas avançados de uma endometriose profunda. Foi frustrante. Eu imagino, porque assim, a maioria das histórias é assim, né, eu me autodiagnostiquei, pedi para o meu médico falou que não tinha necessidade alguma, mas ele pediu mesmo assim. E aí quando eu voltei e trouxe, o médico falou, é verdade, você tem endometriose e agora precisa operar. E assim, opera e vai precisar tirar 15 centímetros de intestino. Você fala, pera, você não sabia que eu tinha endometriose, você não sabia identificar os sintomas, você não teve a sensibilidade de me explicar o que é, já fala que eu tenho que tirar 15 centímetros de intestino, eu não aceitei e me passou um tratamento paliativo, né, que hoje eu considero um tratamento paliativo que piorou a minha situação. Então, meus focos aumentaram, as dores efetivamente diminuíram, porque o medicamento mascarou esses sintomas. Mas quando eu fui buscar ajuda de novo, depois de 9 meses fazendo esse tratamento, refiz os exames, o acometimento estava muito maior. Mesmo com bloqueio. Mesmo com bloqueio. Por isso que a gente sempre fala, eu até oriento nos vídeos, né? O tratamento, por exemplo, com bloqueio menstrual, as pacientes acham que estão tratadas. Exato. Que a endometriose está lá estagnada, e às vezes não. Exato. Isso acontece, isso é raro, mas acontece. Eu falo que a gente tem que casar com o especialista e sempre fazer exame para avaliar. Exatamente. Porque nesse caso você estava bloqueada e com a endometriose ainda crescendo. Exato. E uma coisa que eu acho importante pontuar, que por ela não ser especialista e não ter a sensibilidade de falar não sou especialista, procure um especialista, o meu tratamento, eu considero meu tratamento errado desde o começo, desde o diagnóstico até o tratamento em si, porque quando eu voltei para falar de alimentação, acupuntura, tratamentos complementares, nada disso resolve, só tirando esses 15 centímetros de intestino você vai ficar bem. Não aceitei ser tratada por médicos que não me respondiam as perguntas que eu fazia, assim, entendeu? Então, por que acontece? De onde vem? Por que 15 centímetros de intestino? E eles não sabiam responder, então eu falei, não vou me submeter a isso. E aí eu fiz o quê? Posso falar o que eu fiz? Vocês veem, depois vocês falam se vocês querem cortar ou não. Fui em 3 médicos que também não me atenderam da forma que eu gostaria, não me senti essa identificação quando você fala de casar com um especialista, isso não aconteceu. Então, eu saí depois desse tratamento todo, eu resolvi parar o remédio por conta e fui atrás de estudar o que era endometriose, porque eu falei, cara, eu tô tomando esse remédio, eu tava cheia de efeito colateral, assim. Eu tenho um problema no olho, tipo uma mosca volante, assim, que não vai sair dos meus olhos, e muito a libido, nem falo, né, não tinha libido. Era uma depressão absurda, tipo, acordava feliz no meio da tarde e eu tava muito triste, era muita oscilação de humor e as dores iam voltando, enfim. Aí eu fui estudar o que é endometriose, cheguei em alimentação, outros tratamentos, eu falei... Sozinha? Você e o computador? Eu e o computador. Foi assim que eu comecei meu tratamento efetivamente. Foi assim que você começou a sua transformação, né? O seu entendimento para com essa doença. Exatamente. O que é a endometriose? Como que ela surge? É genético, não é? É uma doença moderna, como tem gente que fala, né? Fui atrás de resposta, porque nenhum médico me dava resposta. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E por quantos médicos você passou? Especialistas? Especialistas, 1. Mas até chegar no especialista, até você entender que você precisa de um médico especialista, eu passei por 4 médicos. Então, depois de 2 anos buscando um especialista, eu consegui encontrar. Eu passei por 3, 4 médicos até encontrar o especialista. E como que foi quando o especialista olhou para você e falou, tem que operar? Teve que me acolher, né? Acolher meu choro de desespero, porque eu vim ouvindo isso de todos os médicos. E eu não aceitava que eu precisava fazer a cirurgia, mas eu não aceitava porque eu não entendia o porquê de entrar numa cirurgia. Quando eu me dei conta que eu realmente estava sendo tratada por uma pessoa especialista, foram as perguntas certas, o acolhimento certo, aquela coisa, eu não vou ver nenhum exame, porque a gente já chega, né, munida, com aquele pacote de exame, um monte de ressonância transvaginal, um monte, falou, não quero ver nenhum exame, eu primeiro vou conhecer você. E isso pra mim já foi totalmente diferente, assim. É isso, é o toque vaginal certo, é a sensibilidade da perna, o que mais me marcou da primeira consulta com o especialista foi
a sensibilidade na parte interna da coxa, assim. Eu nunca tinha percebido que eu não tinha sensibilidade em uma parte da minha perna, assim, sabe? Eu lembro que isso foi muito marcante. E só nesse momento que você viu, caramba, o quanto eu tenho acometido de endometriose e não estava sabendo até agora, né? Exatamente. E aí, a partir disso, quanto tempo depois de cirurgia? Como que foi essa cirurgia? Estar com o especialista até o dia efetivo da cirurgia foram 2 meses, que aí eu comecei 1 mês antes da cirurgia o tratamento com a gestrinona vaginal, que acho legal falar também sobre esse método de tratamento. E operei, e aí foi 1 mês e meio de recuperação depois da cirurgia, para eu me sentir assim, bem para voltar para as minhas atividades. Estava de bengala, porque a perna ainda desligava um pouco, com muita fisioterapia toda semana. Foi um processo mesmo, não tô aqui para falar, olha, é super fácil o processo da recuperação. Não é fácil, mas ele é possível e você precisa de atenção para o seu corpo, você precisa de descanso. Porque por mais que seja uma cirurgia minimamente invasiva, eu não achei nada minimamente invasivo. Foi bem invasivo para mim. Eu fiquei 5 dias internada, eu saí na hora do almoço, numa sexta-feira. A hora que eu entrei no carro para ir para casa, eu sentia tanta dor, que eu falei, eu cheguei a falar, por que eu fiz essa cirurgia, meu Deus? Juro, a primeira noite em casa foi bem difícil, foi muita dor também, e depois a dor foi diminuindo, e aí eu tô aqui hoje. É, porque muitos olham, né, falam, só aquele cortinho não é nada. Não é nada, né, é um tudo. processo, tempo cirúrgico. Tanto que a minha cirurgia estava com uma previsão de 3 horas e durou quase 7, né? Então foi mais do que estava previsto. Meu marido quase ficou louco. Eu imagino, né? Porque imagina, lá esperando é uma eternidade. Sim. É uma eternidade. Sim. E em que momento, porque eu vejo que hoje a Cacá ela tem mais de 3 mil seguidores, né? No Endometrinóise. Onde que nasceu o Endometrinóise? Porque aí, por isso que eu te chamei. Porque para mim você é a nossa referência. Da Indo Mulheres Transformadoras. Porque eu vejo pelo seu histórico, o relato na internet, que você realmente mudou a sua vida. E qual que foi esse start de olhar e falar assim, eu vou fazer um Instagram para isso? Foi quando eu parei o remédio, quando deu aqueles 9 meses de tratamento que não funcionou, e comecei a pesquisar alimentação, eu falei... Antes até da cirurgia. Antes, isso foi em 2018. Eu abri o Instagram, se eu não me engano, foi abril de 2018. E eu criei ele com a intenção, se vocês forem lá e verem o primeiro post, tá escrito que eu vou falar agora. Eu criei com a intenção de fazer barulho sobre como a alimentação é importante no tratamento, assim. Eu falei, cara, como assim? Eu lia relatos de mulheres, tipo, eu tirei glúten, eu parei de comer carne, não sinto mais dor. Eu falava, gente, como que a médica não falou nada disso pra mim? Eu falei com ela, ela falou que não tinha nada a ver. Aí o noise é disso, de fazer barulho mesmo, de falar, gente, a alimentação, ela funciona, sabe? Bem nesse... Foi por isso que ele nasceu, quase o meu diário alimentar ali, pra me incentivar também a não desistir daquilo que eu me propus a fazer por mim. E foi inicialmente sozinha, o diário alimentar totalmente sozinha. Sempre foi sozinha. E agora tá lançando um livro, né? Não tô lançando, tô escrevendo. Tá escrevendo! Tá escrevendo um livro. Você vê o que mudou. Mudou muita coisa. Né? E aí a pergunta-chave aqui do nosso Indo Mulheres Transformadoras. A endometriose mudou a sua vida ou você mudou a endometriose em sua vida? Essa pergunta, ela pega, capciosa, né? Capciosa, ela pega. Mas eu posso falar que a endometriose ela veio para mostrar que eu precisava mudar a minha vida. E nesse meio do caminho, minha vida mudou completamente, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, sinceramente. Eu não tô aqui para romantizar, não tô falando que não foi difícil, não, mas eu tô aqui para falar que eu consegui, entendeu? Eu entrei na minha remissão e muitas pessoas falam, mas não tem cura, você cansa de ouvir, não tem cura. Eu sei da predisponibilidade genética que eu tenho a ter a endometriose, porém, eu sei que se eu não me cuidar, isso pode voltar a acontecer, e eu me cuido. O que você faz hoje diariamente? Assim, qual que foi a sua transformação agora? Para sempre? Para sempre.
tiveram vários estágios, né? Estágio da descoberta, de suplementar, acertar a suplementação. Então, hoje, o que acontece? Eu tô com a minha suplementação ajustada, reduzindo cada vez mais. A alimentação, para mim, é o pilar principal do meu tratamento. Fisioterapia pélvica também é algo que eu faço diariamente, porque se eu não faço, eu sinto dor no sacro, porque é uma coisa, eu fiquei quantos anos condicionada àquilo, sabe? A memória de dor, né? Exatamente, que eu acho que é muito importante falar sobre essa memória de dor. As pessoas, elas não têm consciência sobre essa memória de dor, elas acham que a fisioterapia ela não vai ajudar. E a fisioterapia nada mais é do que você colocar o seu corpo em movimento, sabe? Você mobilizar aquilo que ficou rígido por muito tempo, sabe? Então, é o finalzinho ali do meu tratamento, sabe? Tipo, conseguir controlar essa dor. Então, a fisioterapia pélvica me ajuda muito em controle de dor, principalmente no inverno, no frio. Que dói mais. Dói mais. Pela contração do músculo. Exatamente. Eu como bem, a fisioterapia. Menina, o que mais que eu faço? Eu faço muita coisa. Acupuntura, quiropraxia. E isso você faz pra você, pro seu autocuidado. Mim, agora exato. É um prazer e Agora não uma necessidade, você não acha? É mais uma necessidade. A fisioterapia eu vejo como uma necessidade / prazer. É algo que da necessidade nasceu o prazer, assim, sabe? Eu digo que a fisioterapia pélvica, ela me ajudou a ativar a minha consciência corporal, entender onde doía, onde não doía. Eu lembro até hoje da minha primeira avaliação na fisioterapia pélvica, que eu chorei demais, assim. Foi um toque muito sutil e eu chorei muito e lembrei de coisas da infância. Você fala, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? É muito doido. Isso é maluco mesmo, porque a fisio, ela ativa, né? Por tanta contração e tanta memória de dor, a hora que a fisioterapeuta toca em determinadas áreas, a paciente mesmo sua, da taquicardia, fala, gente, é a pior sensação, eu tô revivendo, parece tudo o que eu tive de dor assim, no mesmo momento. É essa sensação que essa é a primeira sessão, depois disso acho que isso começa a desenrolar. Vai ficando mais leve. Hoje eu faço os exames, faço físio, nada é parecido com o que já foi um dia. É aquilo, né? É puxar um novelo. É doído, né? Até você achar, depois ele desenrola. E ele desenrola, né? Ele desenrola. E Cacá, como uma mulher transformadora, que você agora viu o seu propósito, como você transforma, dentro da endometriose, a vida dessas mulheres? Então, como eu vim construindo isso, né, de postar pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, alimentação, movimento corporal, aí começou a aumentar muito minha demanda de gente procurando, pedindo ajuda, como que eu cheguei nisso, o que eu faço, o que é fisioterapia pélvica, que eu ficava respondendo, quando eu ia ficar 6, 7 horas respondendo as pessoas, eu falei, nossa, como que eu posso tornar isso prático para mim também e que eu consiga atender essas pessoas de forma individualizada? Porque cada pessoa precisa às vezes é só um acolhimento, às vezes é uma indicação, às vezes é um direcionamento, às vezes você precisa ensinar alguma coisa. Então, disso nasceu a consultoria que eu faço hoje para pessoas portadoras de endometriose, que é tipo a menina dos meus olhos, essa consultoria, assim. E aí eu ofereço hoje a consultoria para quem é portadora de endometriose e de planejamento alimentar também, para poder auxiliar nesse processo, porque o processo, para mim, ele foi bem conturbado no começo, assim, de entender como fazer isso de uma maneira prática, que coubesse na minha rotina, sem eu ficar deslizando demais e compreendesse a importância da alimentação, sabe? E eu acho que isso é muito legal, porque como você viveu, quando a gente entra numa consulta de uma paciente e fala que ela tem que ter uma dieta anti-inflamatória, o radicalismo demais, às vezes você não consegue sustentar. Então, quando você pega uma paciente, por exemplo, como a Cacá, que viveu isso, é uma pessoa que já viveu, ela já sabe todos os tombos que ela levou durante essa alimentação. E por que não passar isso de uma forma em consultoria, que eu acho isso fantástico, de olha, você vai fazer esse passo, depois esse, para sustentar de fato essa dieta para o resto da vida. Exatamente. Porque é uma mudança que a gente precisa levar para o resto da nossa vida, não precisa de radicalismo, mas é essencial que você entenda aquilo que o seu corpo aceita e o seu corpo não aceita, sabe? Então, é isso que eu tento passar e espero estar conseguindo, assim, de verdade, porque é isso. No fim das contas, é tudo sobre como se conhecer, como lidar com si mesmo, sabe? O autocuidado e a nossa
famosa frase, né? Da capciosa. Capciosa. A endometriose mudou você ou você mudou a endometriose na sua vida? Eu acho que é isso que tem esse quadro, né? Endomulheres Transformadoras. Sim. Como essa endometriose vai transformar, no caso, você. E você aí? Gostou desse relato de Cacá Ivanoco? Conhece ela? Se não conhece, corre. Endometrinoise. Corre lá, se inscreva, vá atrás da consultoria, é excelente. É uma menina que trabalha com segurança, com confiança. Por isso que eu tô aqui no nosso primeiro quadro indicando ela, não é à toa. Obrigada. Obrigada, Graça. Queria mais uma vez te agradecer. Sempre quando eu te chamo, você vem. É sempre um prazer receber esse convite. Acolhimento, nesse carisma que você tem, que você continue assim, Cacá, Obrigada. Mudando mulheres. Obrigada. Um beijo, meninas. Tchau. E até mais.